Estamos começando mais um Programação em Meio Ambiente e dando continuidade aos temas Direito dos Animais e Vegetarianismo, hoje nós vamos tratar da questão da nutrição. Mas antes, vamos dar uma olhada em um pequeno resumo do episódio anterior. Vamos lá? Os animais na nossa sociedade eles são tidos como propriedade ou como objetos ou como recursos, instrumentos, que podem ser utilizados ao nosso bel prazer. E a dignidade da pessoa humana como um fundamento interpretativo vai fundamentar o direito ambiental. Todo ser humano quer ser respeitado, quer viver em liberdade, não é isso? O animal também. Existe também o especismo, que seria a discriminação entre espécies, ou seja, só porque um indivíduo é de uma espécie diferente, a outra espécie teria o direito de subjugá-lo. Eu me tornei vegano a partir do momento que eu abri os olhos para o sofrimento dos animais. Hoje no Brasil é possível sim fazer experimento com animais, mas eu acredito que a Lei Arouca trouxe especificações maiores do que a Lei de 79. Você tem hoje sim à disposição testes in vitro, você tem manequins, você tem modelos experimentais, você tem softwares sofisticadíssimos. É impossível você fazer cultura de célula, em cultura de célula você testar medicamento para AIDS. Por quê? É um sistema imunológico que você está trabalhando, é um sistema, não é um nível de célula. A gente tem aí hoje um cardápio diverso de formas de exploração animal para entretenimento. Esportes fatais, como a caça, ou esportes que simplesmente exploram e subjugam esses animais, como rodeios ou touradas, que chega à morte, ou ainda circos zoológicos que expõem esses animais a situações de humilhação e escravidão, basicamente. Então, qualquer vegetariano não come nenhum tipo de carne. Existe aquele que se diz vegetariano, mas come peixe, então ele não é nada, tá? Esse cara não é nada. E aí, alguns vão manter na dieta os ovos, laticínios, porque entendem que é um subproduto, que é o ovo-lacto vegetariano, ou o lacto vegetariano, que não consome ovos, mas continua consumindo a secreção mamária dos animais mamíferos, é o lacto vegetariano, e o vegano, então, exclui todos os derivados de origem animal. O vegano ele não se veste com nada de origem animal. Qualquer produto que tenha sido testado em animais. E mesmo até medicamentos. Ou ainda nas formas de entretenimento, rodeios, zoológicos, circos. Então, a partir do momento que você enxerga um animal como igual a você, que você acha que ele tem o mesmo direito que você não vai ter direito você nunca vai achar que você tem o direito de agredir ou atingir qualquer outro tipo de pessoa. Então acho que isso muda você como pessoa. O bem-estarista defende que os animais devam ser explorados de maneira a garantir o seu bem-estar, garantindo o bem-estar enquanto são explorados. E o abolicionista defende que o animal não deve ser explorado. A pegada ecológica é um indicador de sustentabilidade que vem sendo desenvolvido e vem sendo divulgado nos últimos anos, e ele tem a intenção de medir o quanto o nosso hábito, o nosso hábito de consumo, o nosso estilo de vida tem de impacto sobre os recursos naturais do planeta. Então, em linhas gerais é isso, mas especificamente é medida a extensão territorial necessária para sustentar os nossas necessidades e desejos. Andando muito de carro, andando de avião, consumindo muita carne e utilizando aquecedores e refrigeradores dos lares. A maioria das pessoas hoje desconhece o problema da soja, da agropecuária, do desmatamento, do aquecimento global. Você pega a Amazônia, por exemplo. A maior área de desmatamento da Amazônia, a maioria das pessoas acha que a Amazônia está sendo desmatada para extração de madeira. Não. A Amazônia está sendo desmatada para a criação de pasto. Pasto. Ou plantação de soja. Soja para alimentar boiada. Então é preciso ter consciência que os nossos hábitos de consumo têm um impacto muito grande sobre os recursos do planeta, e hoje isso está mais difícil porque a maioria das pessoas vivem
nas cidades e se esquecem que a produção do seu alimento depende da ocupação do território. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento que a produção, por exemplo, da carne utilizada no seu lanche, no x-salada ou no churrasco, depende da expansão da produção de carne que está ocorrendo principalmente no Brasil sobre o bioma do Cerrado e da floresta amazônica. A maior parte, mais de 90% da soja cultivada no planeta não é consumida por vegetarianos que gostam de soja. Ela é consumida por animais que vão, então, ser consumidos na forma de carne. Então, esta é a maior devastação que está acontecendo hoje na maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, que nós detemos a maior parte da Amazônia. Mas o que isso tem a ver com o aquecimento global? Tem tudo a ver. Então, além do desmatamento, a gente ainda tem a emissão de gases, né? Então, esses animais, eles passam, especialmente os bovinos, passam alguns anos pastando e emitindo gases metano, né? Esses gases saem pelo arroto e pelas fezes dos animais, na forma de flatulência, na verdade. Por mais engraçado que possa parecer, né, mas o gás metano ele é 23 vezes mais potente do que o gás carbônico. Não é só o fato de produção de gás metano, você tem a derrubada da mata, você tem a queimada das florestas, você tem a poluição do solo, a poluição das águas. Então, se você considerar que no Brasil hoje existe mais boi do que ser humano, o número de bois no país é maior do que o número de seres humanos. Coisa que também as pessoas não sabem. A gente tem 13% dos gases de efeito estufa vindo do setor de transportes, ou seja, tudo que é causado pelos combustíveis fósseis, né? Enquanto a gente tem 17% das emissões dos gases de efeito estufa vindo do setor de criação de animais, de criação de ruminantes. Então, se a gente está falando de aquecimento global, de tudo aquilo que implica emissão de combustíveis fósseis, transporte, indústria, deveria ser secundário. A gente tinha que estar primeiro falando de reduzir ou eliminar o nosso consumo de carne. Ainda sobre o impacto ambiental, se a gente for pensar na questão da utilização de água, por exemplo, que é um recurso já bastante escasso no nosso planeta, quando a gente fala em produção de cereais ou de vegetais, a gente fala de algumas centenas de litros para cada quilo. Então, dependendo do vegetal que a gente está cultivando, a gente vai gastar ali algumas dezenas ou centenas de litros de água para resultar em cada quilo desse vegetal já na mesa. Quando a gente fala de produtos de origem animal, a gente fala de dezenas ou centenas de milhares. Então, é 100 ou 1000 vezes maior o consumo de água para cada quilo de alimento produzido, quando se tratam de produtos de origem animal. Então, veja aí o desperdício, né, de um recurso valioso e já escasso, motivo de guerras, conflitos e miséria, né, já em muitos países, simplesmente para satisfazer o paladar. Os argumentos em favor de uma dieta vegetariana é muito visto como algo de paz, amor e respeito aos animais, mas mexe com todos os setores da sociedade. Então é de fato algo revolucionário, não simplesmente um modismo ou um discurso de paz. Além de Jorge Guimarães, que é um dos maiores especialistas brasileiros em dieta vegana, a equipe do Ação e Meio Ambiente também convidou outro profissional da área de nutrição, que não é vegetariano, para discutir os riscos e benefícios desta dieta. Carolina Pimentel, que é mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP, também contribuiu e deu sua orientação sobre o assunto. Uma dieta saudável é uma dieta balanceada e variada. Quer dizer que ela é adequada quantitativamente e qualitativamente, né? Ou seja, ela é adequada em energia, em macro e micronutrientes e acessa todos os grupos de alimentos. Vale lembrar que qualquer dieta ou qualquer padrão alimentar que exclua algum tipo de alimento, ela pode ter seus benefícios, mas ela também traz riscos importantes à saúde. Se ele escolheu ter um padrão alimentar vegetariano, nosso papel é minimizar esses riscos e não tentar modificar o padrão dietético, o modo como ele se alimenta. Existem muitos mitos com relação à proteína, ao ferro, com relação ao cálcio, no caso da dieta vegana, por não incluir os laticínios, mas não passam disso, né, de mitos. Então, proteína, onde que o vegetariano consegue a sua proteína?
Leguminosas, que é a família do feijão. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja e derivados são leguminosas. São muito ricas em proteína, em ferro e também no cálcio. As oleaginosas são as castanhas, amêndoas, semente de girassol, semente de gergelim, nozes, todos esses grãos que têm um teor de gordura mais alto, também são boas fontes de proteína, de ferro e de cálcio. O ferro nos vegetais a gente encontra principalmente nos vegetais verde escuros, né, e alguns cereais integrais também. E o melado de cana é uma fonte excepcional também. E na carne, mas na carne principalmente o ferro M, né, que é o que a gente, em comparação, seria o ferro sanguíneo, né, o ferro que está no sangue. Então a carne, vermelho, sangue vermelho, esse ferro ele é prontamente absorvido. Ele tem uma alta biodisponibilidade. Já o ferro encontrado nos vegetais, ele é o ferro do tipo não M, então ele tem uma baixa biodisponibilidade. Não quer dizer que todo vegetariano tenha anemia por deficiência de ferro, não. Como a gente, voltando a repetir, quando bem orientado, ele tem uma alimentação equilibrada, até pelo alto consumo de ferro não M e pelo consumo de vegetais que aumentam a absorção desse tipo de ferro, por exemplo, a vitamina C. Então é importante que o vegetariano ele consuma o ferro sempre associado a uma fonte de vitamina C. Vegetarianos não sofrem de anemia mais do que aqueles que comem carne. Então o mito de que o vegetariano seria anêmico ou mais fraco não passa de um mito. Aí pode vir a questão, tá, mas é proteína, mas é uma proteína de tão boa qualidade. Tem ferro, mas não é um ferro tão bem absorvido. Essa questão da qualidade proteica, né, vem a gente falar proteína de alto valor biológico. De fato, a carne de um animal, ela tem todos os aminoácidos que são essenciais para o ser humano. Afinal de contas, é um músculo. O animal teve o trabalho de comer uma variedade de vegetais, concentrou os que interessavam no seu músculo e o humano vai lá e consome esse músculo. Isso não significa que os vegetais não sejam capazes de suprir. Vai ser difícil encontrar um vegetal com todos os aminoácidos, assim como tem o músculo de um animal. Mas você consegue todos os aminoácidos em vegetais diversos. Um vegetal tem o aminoácido A e B, o outro tem o aminoácido C e D em maior quantidade, e com a variedade você consegue esse equilíbrio. Então é possível conseguir proteína em quantidade e qualidade suficiente com uma dieta vegana. Aí vem a questão do cálcio com relação à dieta vegana pela exclusão dos laticínios, porque a gente foi treinado para acreditar que o cálcio é uma substância branca que sai do úbere de uma vaca, né? E não é. O cálcio ele está presente também nas castanhas, nas oleaginosas, nos vegetais verdes escuros e nas frutas. Aqueles que excluem o leite da dieta, eles devem aumentar as fontes de cálcio vegetais e comê-las longe das refeições principais, para que não haja uma competição entre cálcio e ferro. A gente orienta, por exemplo, que ele consuma fontes de cálcio no café da manhã e nas pequenas refeições, o lanche da tarde e o lanche da noite. E as fontes de ferro no almoço e jantar associado a uma fonte de vitamina C. O maior medo, né, com relação à deficiência de cálcio, o estágio mais extremo, né, seria a osteoporose, que é uma perda severa de massa óssea. E outro dado bem contundente, né, vem de um estudo que mostra que os países que têm mais osteoporose, maior incidência de fratura de quadril, que é o principal indicador para a osteoporose, são justamente os países que consomem mais laticínios. É também um problema de carência nutricional, ou seja, de deficiência do consumo de cálcio, que não necessariamente acontece muito nessa população em questão, né, nos vegetarianos. Eles conseguem acessar, principalmente os ovolactos, né, eles conseguem acessar tranquilamente a quantidade de cálcio. Ou seja, consumir mais laticínios não é nenhuma garantia contra a osteoporose. A osteoporose não é uma doença de deficiência, né? A osteoporose é uma doença de excesso. Não é por uma baixa ingestão de cálcio, mas por um consumo excessivo daquilo que faz com que a gente perca cálcio, que é justamente a proteína. O consumo excessivo de proteína causa uma acidificação no sangue, o que causa uma perda de massa óssea. No próximo bloco, nós vamos ver quais os cuidados que se deve ter ao adotar uma determinada dieta.